Bem, meus queridos, eu quero trazer aqui uma palavra baseada na Bíblia Sagrada, a questão da pregação do Evangelho, a questão da igreja. E eu gostaria de fazer assim algumas leituras aqui, que são muito importantes. Você anote aí no papel aí, para depois você voltar a ler, a meditar no que eu vou ler aqui. Como não vai ser apenas um versículo, um texto, então eu aconselho você a anotar os textos que eu vou citar. O primeiro deles é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Uma palavra muito importante para a igreja nesse tempo. Muito importante. Olha o que Paulo está dizendo aí. 2 Coríntios 11, 3, diz assim a palavra do Senhor. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E eu quero destacar essa palavra agora. Que há em Cristo, olha só, dos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vou repetir essa última parte que eu acho muito interessante. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse é o primeiro texto que eu quero que você anote aí de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O outro texto que também eu acho muito interessante é o de 1 Pedro 4,10, que diz assim, e fixando na última frase do versículo, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme, não é uniforme graça, é multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Também quero ler um outro texto que eu julgo assim muito interessante, que nós encontramos no Evangelho de Marcos, uma palavra muito interessante do Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos. Vamos abrir aqui a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, a partir do versículo 38. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38, diz assim, João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Os discípulos aqui queriam apenas um método para pregar o evangelho. Aí Jesus deu logo aqui uma cartada firme e importante nessa questão. E a última passagem, para você anotar esse, é o Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38. Uma outra passagem é a de Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, perdão. Primeira carta de Paulo, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele está falando, a partir do versículo 12, sobre a unidade dos membros do corpo. Ele está falando sobre a igreja. Ele diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha só que coisa interessante. Tá? Ele está falando da igreja, depois eu aconselho você, eu só li o primeiro, mas leia 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o 27. Ele vai encerrar, eu li o primeiro e vou ler o último, tá bom? Depois em casa, quando acabar o programa, ele fala sobre o que é a igreja, tá? Um conjunto de membros interdependentes, isso que é a igreja que ele mostra aqui. O 27 diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então eu li o 12 e li o 27, você faça toda essa leitura. E vamos nós aqui sobre alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Bem, eu quero falar sobre essa questão de células, que hoje é muito assim, moda, se fala muito, igreja em células. Começou lá com Paul Yong-Chul, quando ele escreveu o seu livro, aí aqui no Brasil isso tem aí uns 8 anos, por aí, 10 anos, por aí. Se eu estiver enganado, eu estou perdendo por pouco. E deu uma febre e tal. Bem, para começar aqui a falar, eu queria deixar aqui bem claro
Eu conheço alguns pastores que são meus amigos e até outros que eu não tenho intimidade, que estão fazendo um trabalho sério, um trabalho direito, um trabalho bem feito com essa questão de grupos celulares. Em princípio, eu não tenho nada contra. Não tem nada contra, porque cada um usa o método que quer na igreja, segundo aquilo que Deus coloca no coração. Eu tenho aprendido que pastor é uma estrela, diz lá em Apocalipse, que o pastor é uma estrela. Significa que pastor tem órbita própria, tem uma direção de Deus. Então, em princípio, eu não tenho nada contra, cada um tem uma visão de Deus, cada um tem uma revelação, cada um vai usar um método para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, para que as vidas sejam salvas. Eu queria deixar logo isso aqui bem claro. Estou falando isso, estou sendo até um pouquinho repetitivo. Eu não tenho nada contra métodos de evangelização, métodos que cada pastor, segundo uma direção de Deus, ele sente de fazer. Existem muitos grupos, muitas igrejas que utilizam um sistema de células, igrejas sadias, igrejas abençoadas e usando a coisa de maneira criteriosa, bem feita e tal. Eu não tenho nada contra. Agora, querido, o que eu queria dizer para você é que nós no Brasil temos que deixar de ser tupiniquim. Desculpa a minha expressão. Eu queria dizer que eu fico bobo. Como é que tem gente que de uma hora para outra pensa que descobriu a pólvora? Ou melhor, descobriu a roda. Inventei a roda agora. A roda já está inventada um tempão e o camarada pensa que inventou a roda. Sabe qual é o problema nosso? Nós queremos fazer, é isso que eu quero deixar para você guardar, do método à doutrina. Nós queremos cristalizar o método. Nós queremos que o método seja doutrina. Método é método, nunca vai ser doutrina, nunca vai ser regra. E agora tem gente que pensa que descobriu a pólvora. O Brasil é o maior movimento pentecostal do mundo. Não é Colômbia, não é Pensacola, não é Paul Yong-Chu, nada disso. O maior movimento de avivamento do mundo é o Brasil. Imbatível, indiscutível e provo. Onde é que está a maior denominação pentecostal do mundo? No Brasil. As Assembleias de Deus. É a maior denominação pentecostal do mundo. É o maior movimento pentecostal do mundo, são as Assembleias de Deus do Brasil. Tá? Só para poder dar uma demonstração. Aqui está o maior movimento pentecostal do mundo. Está no Brasil. E eu fico bobo que tem gente que destrói tudo aquilo que ele construiu por causa de uma novidade. E parece que descobriu a pólvora. Uma outra coisa que eu queria falar sobre células, eu já disse aqui ainda há pouco que existem trabalhos sérios, trabalhos bem feitos nesse particular. Agora escuta, eu não vejo na minha Bíblia, o Senhor não veio constituir células, ele veio constituir corpo. Sabe o que tem alguém fazendo? O indivíduo já tem uma igreja constituída, uma igreja organizada, ele pega isso e vai copiar um modelo de um país, um modelo de um lugar onde Deus deu uma revelação para uma estratégia naquele lugar, ele pega e quer mudar a estratégia dele, aí ele pega a igreja, dizima a igreja toda, faz da igreja em células, dá autoridade para líder de célula batizar, doutrinar, fazer tudo. E aí ele pega o corpo e transforma ele em células. Ele faz ao contrário. É a célula que ajunta para o corpo. Não é o corpo que é dizimado para a célula. Tá tudo errado. Tá tudo errado, meu irmão. Vai me perdoar. Tá tudo errado. O camarada pega, tem uma igreja, uma liderança pastoral. Aí ele pega aquilo, olha, a partir de agora eu vou dividir em grupos de 12, que vai ter um líder que vai mandar. E aí começa muitas vezes exageros, bobagem, besteira, coisa que não tem nem a ver com o movimento original. Nem a ver. Aqui no Brasil estão fazendo até invenção do movimento original, levando grupos, olha, ninguém pode saber para onde você vai. É tudo escuro, vamos fazer regressão. Não tem nada a ver com grupo de células, isso é palhaçada, é invencionice, é novidade. Querem complicar o evangelho, querem fazer palhaçada com o evangelho, querem trocar o poder do evangelho por coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Olha, você vai para um lugar onde ninguém sabe, vai ficar lá 3 dias, não pode contar para ninguém. Onde é que está isso na Bíblia? Que palhaçada é essa? Isso não é evangelho não, isso é besterol da cabeça de líder. Só isso. Aí o camarada vai, agora você tem que fazer uma regressão. Onde é que está isso? Pedro fez regressão? Paulo fez regressão? Mistura de psicologia, psicanálise,
terapia de vidas passadas, que é espiritismo, uma bagunça que querem fazer com o evangelho. Então, eu estou ouvindo aí que gente que tem uma igreja sadia, uma igreja boa, pega a igreja, dizima tudo, agora batiza na célula, agora o líder de vocês é a célula e acaba perdendo a força da igreja. A igreja, meu filho, olha, você pode dividir a igreja em células, eu já disse para vocês, conheço pastores, podia citar o nome deles, que fazem um trabalho bonito de células, mas só que tem um negócio. Ó, todo mundo se reúne aqui na igreja, a palavra pastoral, a liderança é aqui, ninguém faz na célula o que quer não, sai daqui da liderança da igreja. Até o que vai se pregar lá, sai daqui.